Salve, salve, rapaziada. E o André Henning, ele acabou de fazer uma comparação que até eu fiquei surpreso. Ele fez uma comparação com o momento salvação do Vitória e o momento salvação do Fortaleza, dando ênfase a o Vitória ter acertado no momento salvação e o Fortaleza não, pela escolha dos comandos técnicos. E aí você também vai poder opinar. Você traria o Palermo ou o Jair Ventura, se você fosse o torcedor do Vitória? E se você fosse o torcedor do Fortaleza, você aceitaria o Jair Ventura aí? Bom, o André Henning, junto com outros comentaristas lá, ele fez um debate muito interessante sobre a situação dos dois clubes, justamente nessa parte do campeonato, né? Nessa etapa do campeonato e nessa parte também da classificação. Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos embora pro vídeo. Então é isso, rapaziada. Vamos embora pro vídeo. É claro que eu também peço a você que você se inscreva aqui, ó, nesse serviço de stream aqui, ó. Salve, salve, rapaziada. Você tá perdendo, velho. Esse aqui é o contato pra você assistir o filme que você quiser, o seu clube do coração, beleza? Peça já o seu teste grátis. É o servidor do canal Nordeste no Topo, em parceria com a Pássaro TV. Link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Não vou tomar seu tempo muito não. Já corre aqui. Grava bem esse número aqui. 8648-2191. Tamo junto. Então vamos embora trazer aqui o que o André Henning falou em seu programa. Vamos lá, um debate. Gosto. Mas vamos lá, vamos falar dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós tivemos 3 partidas ontem, né? 3 jogos ontem. Deixa eu até colocar aqui a tabela de classificação. Eu tinha saído aqui da minha página com a tabela. Nós tivemos Vitória 1, Ceará 0. Exatamente. Tá 0, lá no Barradão. O Vitória conseguiu a sua primeira vitória depois de um mês. Primeira vitória sob o comando do Jair Ventura. Vitória ganhou, vitória importante. Veja que aquela distância, né, o Piero, do primeiro dentro da zona de rebaixamento pro primeiro fora, ela tava, né? O Vitória consegue dar uma Curtado. diminuidinha. Consegue dar uma diminuidinha importante. E precisava muito. E o Jair Ventura, o Piero, ele ontem, eu não vi o jogo, tá? Eu li algumas análises de colegas, inclusive lá da imprensa de Salvador. E assim, eles falaram, ó, o velho feijão com arroz, que a gente sabe que o Jair vai fazer quando ele é chamado pra ser o bombeiro ali. Feijão com arroz, vai fechar a casinha e vai... E assim, Piero, já falando de Fortaleza 0, São Paulo 2, vou juntar Ele aqui vai os fazer dois a temas, comparação. porque o São Paulo também. São Paulo tinha uma sequência aí de jogos sem ganhar e voltou a vencer jogos. ontem. 11 contra o jogos. Fortaleza, né? Contra o Fortaleza, enfim. Contra o Fortaleza. E vinha de 4 derrotas seguidas, né? 4 derrotas seguidas. Que eram 2 do Brasileiro e as 2 da Libertadores. E assim, ó, vitória importantíssima do São Paulo. A gente já vai falar do Luiz Gustavo, que voltou. Pô, bacana. Mas eu quero falar do Fortaleza para poder fazer essa comparação com o Vitória. O Fortaleza entra numa situação, o próximo jogo é contra o Juventude fora. É contra o Juventude. Assim, ó, a gente falou no momento da contratação. O Fortaleza tá dando um passo que é interessante, mas ele é arriscado, cara. Quando você contrata o Palermo, você tá trazendo um bombeiro para apagar um incêndio onde ele jamais pisou. Seguindo com a analogia do bombeiro, o cara que tem que salvar o que tá ali incendiando,
e manter o time na Série A, o que você faria, Piero? Você tem duas opções. E eu tô usando os dois como exemplo porque você tinha outras opções. Mas vou usar os dois porque são os dois que eu vou comparar aqui, que estiveram em campo ontem. Você prefere, para salvar o seu ano, o Jair Ventura ou o Palermo? Caramba, que pergunta, hein? Cara, eu acho que o Jair Ventura, tá? Porque ele tem histórico de salvar alguns times, tá? Bons trabalhos em juventude, em esporte, times que ele salvou, e aí o segundo ano ele é demitido no estadual, né? Isso aconteceu algumas vezes com o Jair Ventura. Mas ele teve uma sequência ali de 3 temporadas de Série A de Campeonato Brasileiro que ele salva times muito abaixo do nível técnico, assim, do padrão de Série A, e ele salva os times. E é o que é o dever ali, né? Que é a obrigação ou o pedido da diretoria para esses treinadores. Agora o Jair Ventura tem um trabalho mais difícil, que é pegou lá embaixo, né? Tem que tirar uma vantagem. Ele não pegou ainda vivo, né? Tá tendo que salvar. O Fortaleza tá bem afundado. É bem arriscado mesmo a decisão de contratar o Palermo, André. Pois é, cara. Assim, é um bombeiro que... Eu falei aqui que ele não conhece o lugar. Pode ser que o bombeiro também não conheça o outro lugar, mas assim, que ele nunca viveu essa experiência. Chamou Não, o cara pra cuidar de uma situação que ele nunca viveu. tem outra coisa, né, André? Não foi só o Palermo, né? Teve um Paiva antes ali. Foi meio loucura, porque o Paiva, ele teve a experiência no Bahia, mas ele vinha de uma frustração no Botafogo. E, pô, você sair do Vojvoda, que é um cara que já tinha vivido essa experiência de ficar lá embaixo e recuperar o time no segundo turno, né? Tudo bem, entenderam que era o momento do fim do ciclo, mas é o Paiva, e aí na sequência do Paiva vem o Palermo. Parece um pouco sem critério, né? E no fim é um elenco envelhecido de jogadores que estão desconectados com a torcida. Parece bem sem rumo o Fortaleza, André. Eu durante muito tempo, eu acreditei, quis acreditar que o Fortaleza se salvaria. Mas tá difícil. E eu sou capaz de dizer, matematicamente não, porque matematicamente vai ter chance ainda. Mas esse jogo, Juventude e Fortaleza, que vai ser no domingo às 18h30 lá no Jacone, quem não ganhar aí, tá lascado. E se o jogo empatar, os dois estão lascados. Os dois. Situação do Botafogo. Do Botafogo. Situação do. Você falou do Paiva, cara. Eu fiquei lembrando do trabalho do Paiva no Botafogo. Meu Deus. Com o que o cara fez no Botafogo e já tinha feito no Bahia, o Fortaleza conseguiu ir atrás do Paiva. É inexplicável, cara. É Vai substituir inexplicável. o maior treinador da história deles. Né? Pois é, pois é. Enfim,